Em tempos de polarização, não é difícil nos depararmos com situações em que os conflitos surgem por conta de opiniões emitidas nas redes sociais, em sua grande maioria. Esta é a realidade brasileira do mundo. Mas, afinal, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão em toda e qualquer situação? Sobre o assunto, nós iremos conversar a partir de agora com o advogado Marcos Mota. Então, Marcos, tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu até abordei rapidamente com o vereador Armando essa situação de violência, de disseminação de ódio através das redes sociais. O que é que pode ser feito? Então, Carlos, o ódio, né, os discursos de ódio, como hoje têm sido comumente chamados, não é necessariamente uma inovação, né? É evidente que agora eles ganharam uma repercussão, ganharam uma notoriedade nunca vista, né? Mas se você fizer uma remontagem histórica, a gente sabe que os discursos de ódio, eles remontam estados totalitários que tomaram para si esse discurso, né, e utilizaram os meios de séculos, né? Exatamente, sempre, né? Certo. Isso sempre ocorreu. O que tem acontecido e o que nos preocupa, né, na condição de advogados, de jornalistas, de formadores de opinião, né, como a elite intelectual do país, o que nos preocupa efetivamente é exatamente como os meios de comunicação hoje, né, sobretudo as redes sociais, têm propagado e naturalizado discursos que por vezes são criminosos, né? Então, fazendo uma pesquisa histórica, por exemplo, se você visita a Alemanha e você faz qualquer tipo de apologia ou menção honrosa ao nazismo ou a Hitler, isso é tipificado como um delito, né? É passível, inclusive, de punição com prisão, né? No Brasil, sobretudo por nossa democracia muito nova, muito incipiente, há uma falsa informação de que a internet é uma terra sem lei, de que tudo pode, de que tudo é permitido. Quando, na verdade, nós sabemos que nós temos um Código Penal de 1940, isso, mas que... Caduca, né? Exatamente, já não mais dá conta da realidade. Isso. Mas os tribunais, os entendimentos jurisprudenciais, eles são dinâmicos, né? E a Justiça tem sido atenta a adequar esse Código Penal de 1940 e tipificá-los em condutas atuais. Você está querendo exatamente se referir ao que a gente vê aqui, ali ou acolá, a surgimento aqui no Brasil mesmo de grupos neonazistas, de grupos que incentivam e fazem apologia, por exemplo, à ditadura que passou. Então, praticamente você se refere a essa questão. Isso, essa é a parte aparente da internet, né? Há aqueles naqueles episódios mais fatídicos, por exemplo, a filha de Bruno Galhaço, em uma foto familiar, foi ali achincalhada, né? Em razão da natureza, da nacionalidade da garota, da cor de pele. Mas há uma coisa muito mais profunda que hoje os especialistas em internet, os especialistas em tecnologia chamam de Deep Web, né? Que é aquele material produzido no fundo da internet e que não se sabe exatamente qual é o teor, porque nós, assim, pobres mortais, usuários de internet comum, não temos acesso a esse conteúdo. E esses conteúdos de ódio, de conteúdo racista, misógino, sexista, levam a tragédias como as ocorridas na escola de Suzano, isso, como a ocorrida na escola de Realengo. Nenhum ataque como aquele ocorrido, ele vem do nada, né? O sujeito não acorda um dia e decide praticar aquilo. Aquilo há um planejamento, há um discurso de ódio incutido e, mais do que isso, a naturalização desse discurso. Porque o que se percebe hoje é que não mais choca, né? Ou não mais choca como deveria chocar esse tipo de discurso. Marcos, é por isso que eu fico pasmo e não concordo quando eu vejo a liberalidade proporcionada por alguns pais ao permitir que seus filhos, na idade de criança e já chegando a uma adolescência, que é uma idade perigosíssima, naveguem praticamente 24 horas por dia na internet, sem que pais, avós, etc., saibam o que é que está se passando. A tragédia de Suzano foi uma prova disso, não é verdade? Então, o que é que poderia ser feito? É uma coisa muito bem tocada, o modo como você disse aqui, porque você deixaria uma criança de 12, 13, 14 anos passar noites e noites na rua?
Não. A internet, o ambiente virtual, expõe aos mesmos riscos que a rua. Ou talvez até pior. Ou até pior, porque acontece num subterrâneo, acontece em uma linha que nós não detemos todas as informações sobre o que acontece. Então é óbvio, hoje existe tecnologia para programas espiões. E qual é o problema de espionar uma criança de 10 anos, 9 anos de idade? É necessário que os pais saibam o que está fazendo. Até para a preservação dela própria. Exatamente, né? A pedofilia, enfim. Então, essa questão da fiscalização das crianças, ela está dentro do pátrio poder, o que hoje se convencionou chamar de poder familiar. É o poder. Mas você sabe que tem educadores, inclusive, que são contra isso, né? Mas violação de privacidade, é isso, é aquilo. Eu sou um pouco reticente a reconhecer a privacidade de uma criança de 9 anos de idade na internet, por exemplo. Claro. Né? Eu acho que vim de uma geração que tive a fiscalização do início da internet, anos 90, e sempre soube que a internet é algo muito perigoso, né? Inclusive, nos primórdios, a gente achava que a internet, ela poderia, pelo simples fato de você ligar à internet, poderia acessar dados e contas. A gente sabe que hoje não. Ela tem mecanismos de segurança, mas o maior e principal mecanismo de segurança é o dos pais, sem dúvida. É verdade. Fiscalizando o que está se fazendo. A gente vê também um abuso muito grande, aqui e fora daqui também, daquelas que são chamadas disfarçadamente de torcidas organizadas, mas na realidade são gangues, né, que nos clássicos de futebol, elas promovem via internet desafios e encontros para verdadeiras batalhas pelas ruas das mais diversas cidades, né? Agora eu lhe pergunto, e punição para isso tudo? Então, existe ou não existe? Essa colocação é muito bem posta, Carlos, porque o nosso Código Penal ele não pune atos preparatórios. O que significa dizer que se o sujeito, no âmbito da internet, no âmbito virtual, ele prepara toda aquela empreitada criminosa, essa preparação ela não é punível pelo Código Penal. É só a fase executória, quando ele começa de fato a executar. Mas é evidente que a internet é o ninho da informação, o ninho da modernidade, mas um ninho extremamente perigoso para que aquele cidadão, aquele jovem ainda em formação, seja aí compelido por essas ondas desses discursos de ódio. E aí está dentro do que a gente fala. É óbvio que esses confrontos, como você falou aí dos times de futebol, das torcidas dos times, eles são marcados pela internet e eles têm um objetivo, exterminar a torcida do time adversário, né? Então, essa punição, ela deve ter o caráter preventivo no aspecto de que as agências de segurança devem se antever a esse tipo de fato, né? É claro que não há tecnologia para tudo isso, eles estão à nossa frente, mas conseguindo antever onde vai ocorrer, onde está marcado esse confronto, porque os confrontos são marcados com hora e dia, no metrô, né? É possível que se minimize, né? Não é um fenômeno brasileiro, há os hooligans na Inglaterra e tudo isso, mas inteligência, investimento de inteligência na segurança pública é o único mecanismo de coibir, né, aqueles que praticam e os que fomentam esse discurso. Muito bem, observações pertinentes, você, meu amigo, você, minha amiga, vocês que estão nesse momento tomando café e assistindo aí o Sergipe no Ar aqui pela TV Atalaia, pense bem, será que seu filho, você toma conta dele ao ponto de fiscalizar o acesso dele de forma indiscriminada, quase que 24 horas por dia na internet? Pense bem nisso. Se você não faz isso, passe a fazer a partir de hoje. Tomar satisfação muito grande. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia. Tá Obrigado. Bom? Olha, o Sergipe no Ar vai ficando por aqui. Até amanhã, se o bom Deus assim permitir, às 6 horas da manhã.